Bem, muito boa noite a todos os participantes aqui deste nosso quarto Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. É claro que a gente sempre sabe que essas sessões são muito especiais dentro do nosso evento, são sessões ao vivo, como vocês todos estão aí acompanhando, e sessões nas quais nós temos a oportunidade de discutir e conversar com nossas convidadas, aqui no caso, 3 convidadas, nas quais nós teremos a oportunidade de debater temas que são de interesse de todos vocês, interesses da nossa comunidade de nanobiotecnologia e bioengenharia. Eu vou apresentar cada uma das nossas aqui participantes e também a gente vai, em seguida, iniciar uma sessão de discussão onde é fundamental que vocês enviem perguntas da audiência, realizem suas colocações daí em torno dos temas que vão estar sendo debatidos, que certamente contribuirão em muito na construção dessa nossa jornada dentro dessas duas áreas tão convergentes e, ao mesmo tempo, desafiantes e cheias de situações as quais nós precisamos conhecer de maneira bastante profunda para que nós possamos tanto traçar juízos de valor quanto desenvolver produtos inovadores, como ambas as áreas acabam entregando. E, nesse sentido, então, nós vamos começar fazendo uma introdução e apresentando cada uma das nossas participantes nesse Nano e Bio Encontro intitulado Explorando a Interdisciplinaridade e a Transversalidade da Nano e Bio, em um contexto de bioengenharia, bioeconomia e biomedicina. A gente agradece de antemão a Ana Luísa, a Júlia Pupi, a Renata Parca, por terem aceito estar aqui conosco e estarem discutindo nesta noite, tá bom? Bem, então a gente iniciará por ordem alfabética, por uma questão meramente de praticidade aqui do moderador, onde na prática eu vou começar apresentando então a Ana Luísa Milás, aqui está a biografia dela. A Ana Luísa ela é cofundadora e diretora científica da startup 3DBS, que muitos de vocês já podem e devem ter ouvido falar, que é uma empresa especializada na customização de bioimpressoras tridimensionais e no desenvolvimento de modelos in vitro. A Ana é bióloga, ela tem mestrado e doutorado pelo Departamento de Engenharia de Materiais e Bioprocessos da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, e a gente muito te agradece, Ana, por ter aceito e estar aqui conosco nessa sessão de Nano e Bio Encontro. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar presente aqui nessa mesa redonda maravilhosa, nesse evento. Mais um evento de sucesso, totalmente online, com assuntos maravilhosos sendo discutidos e abordados aí. Eu espero poder contribuir nessa conversa com a Renata, com a Júlia, com o Luciano, nesse campo trans e interdisciplinar, né, que eu venho tentando construir dentro da minha vida, dentro da minha carreira, desde que eu me apaixonei pelo conhecimento e por diversas áreas aí das ciências, né? Quando a gente fala de... Luciano, só uma perguntinha. Eu tenho 5 minutinhos agora ou seria... À vontade, pode ficar à vontade. Vou falar um pouquinho assim da minha trajetória, né? Desde pequena, eu estudei numa escola em contato direto com a natureza, uma escola que chama Escola do Sítio, que fica aqui, eu sou de Campinas, em Barão Geraldo, né? E que meus filhos, depois de 30 anos, estão estudando lá, né? Na mesma escola. E lá a gente sempre aprendeu as coisas com a lógica da natureza, do mundo, dos acontecimentos diários, e isso me fez me apaixonar pelo conhecimento em si, independentemente da área. E aí, na minha formação, eu fui fazer ciências sociais junto com biologia, coisa que todo mundo fala, nossa, mas ciências sociais e biologia, o que tem a ver, né? Muito para o campo da antropologia, dentro das ciências sociais. As ciências sociais têm 3 grandes campos, né? Da sociologia, política e antropologia, e eu fui muito para o campo da antropologia, e na biologia eu gostava muito da ecologia. E aí, logo depois que eu terminei a biologia, morei um tempo na Amazônia. Na Amazônia, uma imersão, né, do conhecimento da biologia em si. Em poucos meses que eu fiquei lá, valeram mais do que os 5 anos de faculdade da biologia, né? E ali, quando eu voltei, eu fui para o chão de fábrica. E daí, no chão de fábrica, na cidade de São Paulo, uma grande metrópole, né?
eu fui para o chão de fábrica e ali eu me apaixonei pelas fibras. Eu trabalhei numa indústria têxtil e pelas fibras sintéticas e naturais. E depois de 3 anos no chão de fábrica, eu voltei para a academia, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, já não mais na biologia, mas aí nas exatas. Então, quer dizer, na formação humanas e biológicas e depois o mestrado e doutorado nas exatas, na engenharia química. Porque lá eu encontrei que foi meu orientador, um grande especialista na área de têxtil, de indústria têxtil, de tecidos. Foi quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia de electron spinning, ou eletrofiação, que é uma tecnologia que veio da engenharia têxtil, mas que hoje é muito utilizada pela engenharia tecidual para reproduzir tecidos humanos. E a Amazônia e biologia que pareciam estar perdidas, ali se reencontraram quando a gente começou a incorporar óleos que eu havia conhecido na Amazônia, óleos essenciais com propriedades terapêuticas. Então a gente patenteou, né, uma tecnologia que incorporava esses óleos lá em 2010, esses óleos essenciais a essas fibras eletrofiadas, e essas fibras serviam como substitutos dérmicos, né? Da área da medicina regenerativa. E aí, depois do mestrado e doutorado, que junto com os meus parceiros e sócios atualmente, né, que é o Pedro e o Hamilton, com áreas também totalmente diferentes de formação e complementares, importantíssimas para a startup, a gente resolveu fundar a 3DBS. E que está aí há 5 anos no mercado. E além desse negócio, né, de ter ido da biologia, humanas, e depois feito mestrado e doutorado nas engenharias, eu fui fazer meu pós-doc na farmácia, que complementou e foi uma área também muito importante para o campo que hoje a gente trabalha, para o desenvolvimento desses modelos in vitro que vão atuar para substituir cobaias animais dentro da indústria farmacêutica, cosmética e etc. Mas eu tentei sintetizar um pouquinho assim para mostrar essa trajetória bem trans e interdisciplinar, né? Obrigada. Excelente, Ana. Esse é o foco mesmo, a gente tentar ir contextualizando, né, o que cada um tem contribuído. A gente, praticamente esses 5 anos que a Ana citou, é o período que eu conheço você, Pedro e Hamilton, então a gente teve a oportunidade de ter esse contato com vocês. Vocês são pioneiros no nosso país em relação ao desenvolvimento de máquinas voltadas para a grande área da biofabricação tridimensional, né? A gente sabe que hoje há outras startups, mas digamos que quem desbravou o primeiro caminho foram justamente vocês, no momento que haviam essencialmente máquinas, impressoras 3D, de biológicos, apenas no exterior, sistemas de eletrofiação também sem empresas que estivessem no Brasil produzindo e, sobretudo, máquinas customizáveis, né, de acordo com a demanda de um determinado pesquisador, de uma determinada pesquisa, um projeto que demande uma máquina com características específicas, que é o que vocês mais atendem, digamos assim, dentro do público-alvo que vocês têm junto às universidades, centros de pesquisa, empresas. E agora, claro, eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, até mesmo a internacionalização que vocês têm feito da empresa. Então, a gente sempre fica muito feliz quando vê uma startup brasileira não só numa fase de consolidação, a gente sabe dos desafios que existiram e existem para todas as startups que estão nas fases iniciais, mas que depois chegam num período de consolidação e, em seguida, claro, vem a fase de expansão. A gente agradece muito. Agora eu vou passar a palavra, e até é interessante a mesa redonda, não foi proposital, mas eu conheço todas as 3 já há algum tempo, agora eu vou passar a palavra, algumas até bastante tempo, né, Renata? Então, a gente nem pode citar muito datas, porque eu estou com 3 senhorita aqui, que efetivamente, se eu começar a citar datas, elas podem não ficar tão felizes com a minha pessoa. Mas agora, passando a palavra para a Júlia Pupp, que também já conheço há algum tempo, ela desenvolveu o mestrado dela aqui conosco, e que então a gente teve a oportunidade de conhecer as atividades profissionais e como ela atua profissionalmente, e certamente é o que ela tem logrado êxito hoje em dia. Agora vocês já estão vendo aí a biografia dela, onde a Júlia Pupp é biotecnologista, ela é mestra em ciências biológicas e com habilitação em biologia molecular pela Universidade de Brasília. Ela é especialista em desenvolvimento sustentável e economia circular pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela desenvolveu seu projeto de pesquisa final de graduação e o mestrado, como eu mencionei, aqui no nosso laboratório de nanobiotecnologia
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Ela atua hoje em dia como analista de políticas e indústrias na Confederação Nacional da Indústria, CNI, e com foco em defesa de interesses em bioeconomia, biodiversidade e patrimônio genético. A gente muito te agradece, Júlia, por ter aceito estar aqui conosco para a gente estar debatendo e discutindo temas tão relevantes quanto o que nós teremos nesta noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa mesa conversando com a Ana Luísa, com o Luciano, com a Renata. E eu fico, de certa forma, orgulhosa também do grupo, né, de pesquisa aí do Luciano, porque eu participei da primeira organização do primeiro congresso, né, digital de nanobiotecnologia e bioengenharia, e foi incrível, né, a experiência e conversar com tantos palestrantes e com tantos, enfim, estar à frente disso, né, foi muito uma oportunidade incrível, e eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês como convidada também para a gente trocar uma ideia. Vou seguir como a Ana Luísa fez, né, de falar um pouquinho da trajetória, né, e no caso da Ana Luísa, muito inspiradora, por sinal, todo esse contato com a Amazônia e depois conseguir conectar tudo, né, mais para frente, isso é incrível. E, bom, eu me formei em biotecnologia na Universidade de Brasília, na UNB, e em seguida fui para o mestrado, logo que terminei, e fiz o mestrado com o Luciano, né, nessa área de nanobiotecnologia. Estudei um pouco sobre o escalonamento da produção de nanopartículas de prata, produzidas a partir de recursos biológicos, né? A gente utilizou uma planta da biodiversidade brasileira. E em seguida, depois do mestrado, veio a pandemia, e aí alguns planos, né, mudaram. Eu tinha algumas pretensões, né, e perspectivas sobre continuar para fazer o doutorado no L-Nano e, enfim, depois talvez fazer fora do Brasil, mas diante das oportunidades que eu tive, inclusive da participação aqui na organização do Congresso, no final do ano de 2020, eu tive a oportunidade de participar de alguns processos seletivos, e um deles foi para a Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, que hoje é onde eu atuo, né, como analista de políticas e indústria. Então, o foco aqui do trabalho é na defesa de interesses da indústria, né, relacionados a políticas públicas para a gente aumentar a competitividade da indústria, mas eu aprendi muito que toda essa questão da bioeconomia, né, é muito transversal, e a gente tem vários conceitos diferentes de bioeconomia hoje, né? A gente tem conceitos da OCDE que vão falar um pouco mais de biotecnologia, outros conceitos que vão trazer mais uma abordagem de economia ecológica, trazendo conceitos de desenvolvimento sustentável. Enfim, atualmente no Brasil a gente não tem um conceito definido, um conceito brasileiro para bioeconomia. Eu espero que nesse ano a gente ainda tenha, para ter políticas que sejam direcionadas, que a gente consiga ter um direcionamento, né, para o desenvolvimento da bioeconomia. Porque no trabalho que hoje eu faço, a gente vê que tem alguns pilares que a gente precisa para desenvolver essa bioeconomia no Brasil, né? Um dos pilares é muito importante, que vocês estão discutindo aqui no Congresso, que é toda essa questão de ciência, desenvolvimento tecnológico, mas tem outros pilares que também são muito importantes, são os investimentos, e também a regulamentação, porque a gente precisa ter uma base regulatória para que tudo isso, né, aconteça, para que a gente tenha políticas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento, e também políticas que vão incentivar a ter mais investimentos no país também, né? E além disso, quando a gente fala de bioeconomia, um pouquinho do que a Ana também trouxe sobre antropologia, ecologia, a gente tem que pensar na conservação, né, no uso sustentável da biodiversidade,
e pensar em todos esses conceitos de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e a gente tem que andar alinhados com ele, né, para a gente desenvolver uma bioeconomia. E é isso, espero que esse debate seja inspirador para todo mundo que está assistindo aí. Certamente será, Júlia, com todas as palavras de vocês, a gente está certo de que vai ser um debate muito importante para uma construção conjunta, né, de pessoas que atuam em vertentes ou em ambientes distintos e que acabam contribuindo para somar para o todo. Mas uma pergunta que certamente não quer calar, ou pelo menos minha, é mais tenso quando você está do lado de cá, como comissão organizadora, ou quando está do lado de onde você está agora, sendo uma das participantes aí apresentando efetivamente durante um CDNB? Olha, eu acho que é mais desafiador quando eu estou do outro lado organizando, porque aqui a gente é uma palestra, né, ou duas, enfim. Quando a gente está organizando, a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo e toda essa logística. Aqui eu só estou com um friozinho na barriga. E é isso, né? Quando a gente está por trás, a gente pensa, né, com medo das coisas não darem certo e também ansiosos, pensando se a gente preparou o melhor conteúdo e se as pessoas vão estar realmente engajadas, né, assistindo. E o que você achou quando eu comentei com vocês antes, logo no início, que na primeira edição a Júlia foi presenciando, assim como os outros 5 membros da comissão que estávamos juntos, né? Um número em 2020, quando foi o primeiro CDNB, que em uma semana, eis que a gente esperava um evento para 300 pessoas e já tínhamos 1.500. Então, daqui a pouco, a gente foi vendo os números crescendo, tínhamos 5.000 participantes, a gente tinha definido um número teto, né? Talvez tivéssemos tido mais, mas aí o que você achou de agora, num período já, chamemos assim, entre aspas, de pós-pandemia, de chegar a um número de 5.709 pessoas? Você acha que o que isso sugere para ti, na sua opinião? Eu acho que teve uma movimentação muito grande, né, do pessoal que participou da comissão organizadora, e acho que o evento tomou outra proporção, né, porque hoje a gente falar de eventos online durante a pandemia, né, eles estavam acontecendo, né, e as pessoas estavam mais engajadas com esses eventos. Agora eu sinto que esse engajamento diminuiu na maioria dos eventos, mas vendo como foi organizado, né, e toda essa movimentação que teve de inscrições é realmente impressionante, assim, eu acho que é um resultado do trabalho aí da comissão e de todo, não só da comissão, mas também do grupo e de comissões passadas, né? Sim, isso mesmo, Júlia. Até nós temos na nossa comissão agora 4 calouras, digamos assim, em relação à CDNB, e acho que o susto delas foi muito parecido. Uma delas está aqui dentro da sala conosco, é a Daniela. Não deve ter sido um susto muito diferente do que você tomou no primeiro ano, não. Agora a gente vai passar a palavra para ti, Renata. A Renata é uma daquelas membros e participantes aqui da nossa mesa que eu não posso citar, eu acho, a questão de tempo desde que a gente conhece. Eu até tenho o registro definidinho de quando é, mas fica a seu critério se você vai querer efetivamente falar depois ou não. Eu vou me omitir nesse momento para depois não ficar mal contigo. Na prática, eu vou então apresentar a mini biografia da Renata. A Renata Miranda Parque, ela é bióloga e mestre em biologia animal pela Universidade de Brasília, que foi onde nós nos conhecemos. É especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz. Ela atua na gerência de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapia avançada da Anvisa desde o ano de 2005, atuando particularmente nas áreas que envolvem regulamentação, avaliação de ensaios clínicos, registro, inspeção e monitoramento dos produtos de terapias avançadas, que a gente vai ter a oportunidade de estar conversando aqui nesta noite, que inclusive a Ana já comentou que eles têm atuado em vertentes bastante próximas, numa outra direção, ou numa outra vertente dentro de uma mesma direção, que é produzir materiais voltados para a engenharia tecidual, voltados para a bioengenharia, voltados para regenerações, e que efetivamente é o ambiente no qual a Renata tem atuado do outro lado, digamos assim, no aspecto mais regulatório, né, Renata?
Então, a gente agradece mais uma vez por ter aceito estar aqui conosco e da importância que tem o papel de a gente ter, num momento como esse, a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bom, Luciano, eu que agradeço aí tanto tempo, né? A gente já tive o prazer de conviver com o Luciano, que a gente, quando ele estava lá no laboratório, eu falava assim, gente, eu almejo demais ser o Luciano, porque era 24 horas por dia trabalhando, ele é uma máquina. Então, Luciano, como sempre, inspiração, né, para muitas pessoas que passaram aí pela UNB, então, realmente, reconhecer aí todo o seu papel, né? Então, assim, acho que contar também um pouquinho da minha trajetória, né? Então, assim, comecei fazendo ciência, vamos dizer assim, né? Então, trabalhei em laboratório e aí, claramente, né, o destino, né, me colocou dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu estou lá desde 2005. Foi o primeiro concurso da agência, né? Antes não existia um quadro, né, para a agência. E, assim, foi um desafio muito grande para mim, né? Sair aí bióloga, fazendo mestrado, sair de uma área, né, onde você imagina lá uma pesquisa básica, né? E você vai para uma agência, né? Onde você vai ser, inicialmente imaginei que seria uma burocrata, né? Ia mexer exclusivamente com papel, né? E com um processo de regulamentação, que era uma coisa que todo mundo torcia o nariz, né? Então, assim, biólogo que entrava em, né? Assim, oh, meu Deus, fadado ao fracasso. E aí, assim, depois que eu entrei na agência, eu consegui ver a importância, né? E realmente hoje, né, a gente consolidou, né, desde a criação da agência, consolidou um trabalho e uma visibilidade, né, para a importância da agência, da regulação, das regulamentações existentes, né, que criam um ambiente claro, né, para que você tenha aí diretrizes de como trabalhar, né, que você possa ter, por exemplo, produtos disponíveis no mercado, desde que você saiba os critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia. Então, assim, naquele momento, quando eu entrei, não imaginava o quão importante é o trabalho, né, da agência, né, no sentido de realmente poder disponibilizar, né, para a população produtos, né, que comprovem com os requisitos de qualidade, segurança e eficácia. E, assim, quando eu entrei, né, eu já trabalhava um pouquinho na área, eu optei né, por ir para uma gerência que se chamava gerência de sangue, tecidos, células e órgãos. Então, basicamente, ela trabalhava, né, com diretrizes e controle, né, de sangue, de hemocomponentes, né, que são coletados em serviços de hemoterapia, bancos de tecidos humanos, né, que são captados após doadores vivos ou falecidos, e órgãos, né, a questão muito do transplante de órgãos. Então, assim, eu comecei a entrar com isso e, aos poucos, como o Luciano falou, já estou bem, já sou o que a gente chama de Visasaura, né? Aos poucos comecei a ver e acompanhar o desenvolvimento, né, dos chamados que hoje a gente chama de produtos de terapias avançadas, e aí falando mais especificamente, né, dos produtos aí de engenharia tecidual, produtos de terapias celulares avançadas que tiveram uma modificação mundial, né? Então, esses produtos que antes a gente chamava de terapias celulares, né, convencionais, vamos dizer assim, hoje eles são considerados medicamentos biológicos com um modelo regulatório específico, claro, para dirimir especificidades desses produtos, mas dentro de uma abordagem, né, de avaliação de qualidade, segurança e eficácia, né? Então, assim, eu consegui começar lá do início e poder acompanhar esse movimento da regulamentação, né, dos requisitos para introdução no mercado desses produtos inovadores. E hoje a gente tem dentro dessa categoria, né, por exemplo, um produto de terapia gênica ou de células geneticamente modificadas que foram
considerados os produtos mais caros do mundo, né? A gente teve aí um produto de terapia gênica que parece que ele perdeu o status, ele está em segundo agora, mas aprovado, né, por nós, que foi o produto mais caro do mundo, né? Então, só um produto para um paciente custa 6 milhões de reais, depois de precificado, né? Então, assim, a gente vê esses desafios, inclusive, né, de tornar o Brasil competitivo, né, para que tenha disponibilidade de realizar essas pesquisas, né, e aprovar produtos, e para isso a gente tem que ter aí um ambiente regulatório muito claro, muito definido, que eu acho que é um dos nossos desafios, né, do meu desafio junto à agência. Então, fazer essa ponte também, né, entre a pesquisa e aí depois o uso, né, a aprovação para uso terapêutico é bastante importante. Eu acho super interessante estar aqui debatendo com vocês para a gente trocar experiência. Excelente, Renata. É recíproco, né, a admiração e saber a trajetória. A gente, talvez você nem saiba, mas a gente continuou acompanhando de cá e vendo sua trajetória lá na Anvisa. Então, isso é sempre muito importante, porque aqui no nosso CDNB, uma parcela muito expressiva dos nossos participantes é formada por graduandos que ainda estão tentando, né, se achar, se identificar onde eles vão ter o campo de atuação futura e ver a experiência de vocês, que todas três começaram na bancada em universidades e agora estão atuando em outras vertentes. Isso acaba trazendo uma série de percepções do tipo, a vida não acaba quando a graduação termina, muito pelo contrário, é lá que tudo começa. Então, é muito importante, eu acredito, para muitos dos nossos participantes, e que eles acabam se inspirando nas jornadas de vocês, e quem sabe daqui a alguns anos algum não pode procurar vocês e falar, olha, foi naquela sessão que vocês estiveram participando que me fez atuar em engenharia tecidual, ou que me fez enxergar que a atuação numa Anvisa não é uma atuação burocrata ou para atrapalhar as coisas de andar, e muito pelo contrário, é para torná-las mais transparentes, mais acessíveis, para que efetivamente a gente possa vislumbrar aquilo que eu acredito que todos nós aqui queremos, que é a transposição da bancada até chegar à adoção pelo setor produtivo, né? Então, é muito importante ter vocês três aqui. Agradeço realmente a cada uma de vocês por ter aceito, e todas três totalmente prontamente, viu, pessoal? Quando as convidei, foi do tipo, top na hora. Não foi do tipo, mas o que vai ser? Quando vai ser? Será que dá? Nossa, vai ser à noite? Não. Nenhuma delas não teve nada disso. Foi de imediato, falaram, estou dentro. Enviamos só o tema e elas toparam e estão aqui agora conosco. Já estão chegando várias questões da audiência, e até para a gente conseguir, trabalhando numa situação, digamos, mais nivelada com o que está chegando, o ponto que eu acho que a gente pode começar é justamente essa transposição da experiência na academia, nos centros de pesquisa, nas universidades, até o setor produtivo. Então, uma das primeiras questões que chegaram é de como que vocês acreditam que pode ser realizada a colaboração interdisciplinar entre profissionais, né, eventualmente de diferentes áreas, aqui incluindo a nanotecnologia, a biologia, a biotecnologia, áreas de formação de vocês, para impulsionar os avanços tanto na bioengenharia, nas vertentes de bioeconomia, nas vertentes de biomedicina, para que a gente, então, consiga entregar valor, consiga entregar benefícios, né, para a sociedade. Eu acho que cada um de nós, enquanto atuando do lado de cá na bancada como cientistas, o que a gente quer é entregar valor. E só que valor é algo muito interessante, que valor não é o que você imagina que aquilo que você está desenvolvendo tenha, e sim o que o outro percebe. E eu acho que é nessa pegada, se você desenvolve um projeto que o outro está percebendo valor, provavelmente você está fazendo algo que vai ser promissor. Então, dentro dessa pergunta enviada pela Daniela Lagares, como é que vocês vislumbram? Eu não sei se alguma de vocês tem preferência para começar essa fala. Eu não quero ficar apontando você, ou você, fiquem à vontade, abram o microfone e podem falar, quem quiser. Eu sugiro de alguém falar para eu complementar, porque daí eu
Boa. complemento com esse, né, com a questão da Sim. própria regulação, que eu acho que é bem Manda ver, muito importante. bem. Eu vou aproveitar, então. Manda ver. Eu comentei de modelos in vitro, que é o que a gente vem desenvolvendo, mas é o que a gente já entrou no mercado, né? Logicamente que a gente tem alguns desenvolvimentos de terapia avançada, de biomateriais, que a gente quer aplicar um dia para o tratamento de alguma enfermidade, enfim. E aí, a gente trabalha com a tecnologia de electrospinning. A tecnologia de electrospinning, ela produz fibras eletrofiadas, são biomateriais absorvidos pelo corpo, né, que são biocompatíveis, biodegradados e tal, e que alguns dos polímeros já são regulados, né, lá fora, alguns deles aqui no Brasil também, pela Anvisa. E essas fibras, elas têm inúmeras funções. Elas mimetizam as nossas matrizes extracelulares, né? O nosso cimento, onde as nossas células crescem, são os suportes celulares. Gente, deixa eu só fechar a porta aqui, que as crianças subiram. E aí, essas células e o corpo, a gente aplica no corpo, né, no tecido, numa ferida, e aí esse polímero vai sendo absorvido à medida que o tecido vai se regenerando, vai se reparando ali. E o meu maior mote sempre foi reconstrução de pele. Pele artificial, tratamento para pele, feridas crônicas e tal. Até que, dentro da faculdade onde a 3DBS está incubada, onde a gente tem o nosso laboratório, que é uma faculdade de medicina e odontologia, onde dentistas estão girando e rodando por ali o tempo inteiro, um dentista ou um grupo de dentistas chegaram e falaram assim, nossa, deixa eu manusear. Quando eu dei esse material para eles manusearem, eles falaram, nossa, isso aqui é perfeito como barreira para regeneração óssea. Por que você não me dá um pedaço para eu colocar e ver como que funciona na regeneração de um coágulo ósseo bucal? E aí eu falei, nossa, nunca foi uma aplicação pensada por nós. Vocês estão trazendo, que é o que o Luciano falou, né? Onde está o valor? O valor está lá na ponta, em quem vai aplicar. E aquela pessoa manuseou aquilo e falou assim, essa é a aplicação. A gente simplesmente brecou a parte de pele e a parte de odonto deslanchou. A gente patenteou a aplicação em si no ano passado. Já estamos em teste clínico, né? Inicial. E a gente espera, as soon as possible, colocar isso no mercado. E daí eu passo a palavra à Renata. Bom, ótimo exemplo aí, Ana. Sim, acho que uma coisa que eu sempre falo que eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, até quando eu entrei na Anvisa, para mim foi um mundo completamente novo, não sabia o que era um procedimento operacional padrão, o que eram boas práticas de fabricação, conceitos sobre estudos, delineamento de estudos clínicos, né? Então, assim, tudo isso, para mim, quando eu entrei, era uma coisa extremamente nova, né? Não conhecia. E um ponto que eu queria chamar um pouco a atenção também, trazer isso, que eu acho que é uma coisa que eu estava, assim, querendo falar, é essa coisa dessa ponte, né? Eu acho que o que acontece hoje que a gente percebe de dificuldade, inclusive, Ana, quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes até startups querendo trabalhar, né, com produtos, com devices, com produtos de terapias avançadas, tem uma dificuldade mesmo na organização de documentação, né, sobre o desenvolvimento, né, tanto os desenvolvimentos iniciais, os testes, os ensaios pré-clínicos, né, que são desenvolvidos, se eles são desenvolvidos em condições de boas práticas de laboratório ou não. Então, assim, eu sinto, inclusive, eu acho que uma falha, né, na própria graduação, no sentido de não trazer isso desde o início, né, essa consciência, por exemplo, de trabalhar com boas práticas laboratoriais, né? Então, assim, efetivamente, a gente vê que hoje a gente vê várias e várias iniciativas, ideias maravilhosas que vêm, né, de pessoas assim como vocês,
que tem essas ideias, que trazem projetos extremamente inovadores, mas que muitas vezes, por não terem sido começados lá, né, desde o desenvolvimento que a gente chama de não clínico, pré-clínico, por não ter começado com essas informações, com uma organização de ensaios, não ter começado com essa luz. E muitas vezes, quando você quer fazer isso, quer transpor isso para um estudo clínico, você vai ter que voltar lá atrás, conduzir um determinado teste, um determinado ensaio, porque não conseguiu cumprir com as boas práticas laboratoriais, o seu estudo não cumpria com as boas práticas laboratoriais, então você perdia rastreabilidade, perde controles. Então, assim, eu sinto que isso falta muito, né? Lá no início, da gente trabalhar isso desde o início, desde a graduação, na pós-graduação, de forma muito firme, porque a gente vê, e aí, como você falou, já teve a sua experiência, né, de estar com esses produtos, de estar desenvolvendo muitas vezes os estudos clínicos, mas às vezes quando a gente chega, às vezes chega gente assim com ideias excelentes. E quando a gente vai ver, fala assim, ixi, não comprovou, né? Cadê os estudos de prova de conceito? Cadê a questão da biodisponibilidade, biodistribuição do produto? Cadê os ensaios de toxicidade? E isso não, se foi feito, não foi registrado e não, né? Então não foi evidenciado. Então, quando a Anvisa, quando chega, às vezes bate na Anvisa para a gente provar, o que acontece? A gente fala assim, olha, não vamos aprovar porque não tem comprovação, né? Não teve prova de conceito, não tem os ensaios de toxicidade, não foram realizados, não tem a comprovação de cumprir minimamente com boas práticas, que os estudos não cumpriram com as boas práticas laboratoriais, nós não temos esses registros. E aí, assim, dá uma frustração imensa, né? Eu vejo o pessoal, às vezes, marca com a gente reuniões de parlatório e vem com aquele pique total, chega lá na hora, a gente fala, e aí, você fez isso? Você fez aquilo? Você fez aquilo? Parece aquele povo chato, né? Carimbaço. Você fez isso, fez aquilo? Você desenvolveu assim? Não. Então você vai ter que voltar lá para trás. Então, assim, dá uma frustração, mas efetivamente lá na frente, né? Então, assim, eu falo muito isso, gente. Um bom estudo pré-clínico, ele resolve, sei lá, vamos dizer, 60% das questões que vão ser avaliadas nos estudos clínicos, né? Então, um bom desenvolvimento pré-clínico é fundamental para o sucesso e para produtos futuramente registrados e aprovados. E aí, quando a gente começa a falar boas práticas laboratoriais, logo depois vem uma série de boas práticas, que quando você sai do pré-clínico, você vai para as boas práticas clínicas, né? Onde você vai ver toda a questão dos controles dos estudos clínicos, como que isso está sendo avaliado, os desfechos de segurança, de eficácia, né, propostos, e lá na frente, né, correndo paralelo, as boas práticas de fabricação. E quando a gente fala de boas práticas de fabricação, é suor, sangue, suor e lágrimas, gente. Ter produção hoje em condições de BPF não é uma coisa simples, né? Então, assim, efetivamente é o que eu falo, a gente tem que estar junto desde o início, sabe? Então, assim, a questão é essa. E a Anvisa não é só mais um papel, né? Quando a gente fala de organizar a documentação, significa o quê? Organizar as informações sobre o conhecimento que você tem sobre o seu produto e como você mitiga os riscos, né, que vão vir, né, do uso disso por uma população, né? Então, assim, efetivamente, tudo que está por trás das exigências né, ou dos requerimentos, é para que você consiga cumprir com esses requisitos para demonstrar a segurança e eficácia do seu produto, né? Então, assim, eu vejo né, esse trabalho e o quão importante é que esses requisitos, que essa proposta esteja desde o início do desenvolvimento, e a gente orienta, né, que vocês, inclusive, assim, né, que os desenvolvedores estejam muito próximos da agência. Nós temos canais para isso, né? Nós temos aconselhamento para que a gente tenha, porque, assim, o meu desejo aqui como
brasileira, né, eu sou muito entusiasta que a gente tem uma série de produtos aprovados, né, e registrados na agência, né? Mas quando a gente, às vezes, pega a coisa lá no fim, os entraves são muitos, né? Então, assim, realmente, acho que é super importante essa nossa discussão de como que a gente vai fazer isso, como que a gente pode fazer isso desde o início do desenvolvimento, né? E se eu puder complementar Com também, certeza, que você viu que a Renata deixou para você justamente o sangue, suor e lágrimas das boas práticas de fabricação no setor industrial, no setor privado, ficou ruim para ti, não ficou? mas eu queria também somar isso a questão do desafio do mercado, né? Porque às vezes a gente acha que está desenvolvendo a melhor solução do mundo, mas a gente não prestou atenção em realmente quem vai utilizar esse produto ou essa solução que a gente está desenvolvendo. Então, acho que realmente para a gente é necessário ter essa interlocução, articulação entre vários atores, né? Para que realmente tenha uma solução que depois de passar por todas essas etapas de boas práticas laboratoriais, boas práticas de fabricação, ela realmente vai ter um espaço no mercado, porque a gente precisa pensar nisso. A gente vê muitas ideias inovadoras e muitas ideias que inspiram, né? E que a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas aí depois aquela solução não vinga, né? E eu acho que é justamente por essa falta de articulação entre todos os atores de uma cadeia, né? Porque a gente tem que juntar todos para construir. E eu acho que nisso tudo a gente fala muito de governança, né? De ter essas ações coordenadas em relação, por exemplo, à bioeconomia, porque a gente precisa entender o que o governo, o que as agências reguladoras, o que a academia, né? O que o setor privado, os institutos de pesquisa e inovação, o que eles estão fazendo, o que todo mundo está fazendo em prol de um objetivo comum, né? Porque assim a gente tem talvez um hub de inovação, um hub de discussão ali para conseguir entender todos os problemas e achar as melhores soluções. Excelente, é nessa direção mesmo, né, Júlia, Renata, Ana Luísa, porque eu acho que para estar desenvolvendo algo na bancada que faça sentido, a gente realmente tem que levar em conta a experiência do usuário, né? Tem que ter como foco a persona, não é simplesmente, porque eu estou fazendo pesquisa, o que alguns acabam usando esse termo, básica, tudo bem, mas em algum momento vai haver uma aplicação em áreas como as que a gente atua, de nanobiotecnologia, bioengenharia, elas acabam sendo áreas que têm uma convergência natural de você sair da bancada até chegar a uma aplicação, né, a um produto, a um processo. E é dentro desse sentido que, inclusive, já para alertá-las, nós já estamos com 11 perguntas ali do lado, é que a gente pode ir na pergunta seguinte, que eu acho que dá para juntar as 3 perguntas que você enviou, né, Arthur, para todas em uma, digamos assim, que é relacionado às doenças negligenciadas. A gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil a gente tem desafios, é claro que a Renata já deve ter tido bastante contato na Anvisa, Ana Luísa já deve ter visto alguns casos na bioengenharia, assim como Júlia também, mas na biotech, mas aí a questão dele em relação a se há trabalhos que vocês estejam visualizando ou vislumbrando nessa questão, sobretudo nas doenças negligenciadas brasileiras que causam ainda danos sérios, né, de saúde pública aqui no nosso país, de saúde única, e como que as áreas nas quais vocês têm atuado, vocês consideram que podem contribuir tanto na prevenção e tratamento dessas questões. Em seguida, ele noticiou uma situação recente que ele teve contato de notícias sobre casos de febre maculosa no Brasil e, novamente, casos de dengue têm causado, né, toda essa preocupação que a gente tem visto a cada ano no nosso país. E aí ele queria saber de vocês como é que vocês pensam sobre isso, como é que vocês veem essa questão da relação com controle de vetores, com produção de vacinas, tratamentos, e como que isso tem sido percebido. Quem se sentir mais à vontade para tratar ou responder sobre o tema, fique à vontade. Eu posso começar, gente. Achei super pertinente a pergunta. Vocês viram, né? Recentemente nós tivemos ensaios clínicos
desenvolvidos aqui no país, né, com uma vacina nacional para dengue, né? Então, assim, eu queria, inclusive, falar isso, né? Não há como a gente imaginar o desenvolvimento de produtos sem financiamento, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, não há como você cumprir, muitas vezes, com todos os requisitos se você não tiver recurso, né? Como eu falei do sangue, suor e lágrimas, quando a gente vai fazer um laboratório BPF, é porque realmente tem muito custo agregado, né? Não é uma coisa simples de se fazer, que você consegue fazer, né, com pequeno recurso, né? Então, acho que a gente tem que voltar para essa questão também de financiamento, né? E de parcerias aí, público-privadas, né? Então, acho que realmente isso vai ter que ser uma realidade aqui no nosso país, né? Então, a gente tem que sempre tocar um pouco nesse ponto. E com relação a doenças negligenciadas, doenças raras, né? A Anvisa ela tem todo um trabalho extremamente assim específico de aceleração, né? E muitas vezes, em alguns pontos, flexibilização de requisitos, né? Para que a gente realmente acomode aí, por exemplo, um estudo com uma doença negligenciada, né? Então, a gente tem, dentro dos próprios dispositivos de lei, né, a gente já tem, além de regulamentações específicas da Anvisa, que abordam essa temática no sentido de priorizar, né, de fazer a análise mais rápida, mais próxima. Então, assim, a gente sabe dessa necessidade e a gente tem feito instrumentos, né, trabalhado com instrumentos e com uma regulamentação toda própria para abordar essas especificidades, porque a gente sabe dessa importância aqui para o nosso país, né? Sim. E nesse contexto de bioeconomia, né, Júlia, que a gente tem visto cada vez mais o uso da biodiversidade, dos recursos naturais, nesse contexto que a Renata está colocando e considerando a pergunta que nós recebemos da nossa audiência vinda do Arthur Luiz, como é que você vê a questão da bioprospecção, da identificação de moléculas da biodiversidade que possam estar contribuindo com doenças que estão aqui ou daqui, literalmente, que são negligenciadas aqui no Brasil? Bom, a gente tem uma biodiversidade imensa, né? O Brasil é o país mais megadiverso do mundo, então a gente tem um grande potencial aí, só que realmente demanda muito recurso, né? Então a gente precisa fazer o acesso, né, essa biodiversidade, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e a gente também precisa estar enquadrado na legislação, porque o Brasil tem uma legislação de biodiversidade, né? E é preciso fazer todo um cadastro num sistema de gestão do patrimônio genético, que é chamado CIGEM, e eu acho que esse é um grande desafio também da academia, do setor privado, eles conseguirem se regularizar nesse sentido, porque é preciso, né, de uma equipe para fazer todo esse papel aí de regularização. Mas o Brasil tem um potencial imenso, né? A gente fala muito que ele tem vantagens comparativas, né? Que são essas, por exemplo, de ter uma mega biodiversidade, mas que elas precisam ser transformadas em vantagens competitivas, né? No sentido de transformar esse potencial e produzir, a gente fabricar produtos com maior valor agregado, né? Que utilizam a biodiversidade brasileira. Eu acredito que a gente tem um grande potencial e é preciso, né, ter uma sistematização aí dos dados que a gente já tem, por exemplo, porque com certeza já tem muitas pesquisas, né, com diferentes espécies brasileiras, e é preciso sistematizar isso, é preciso mostrar o potencial, né, porque como eu falei, às vezes a gente pensa que já, só fazendo ali simplesmente naquele momento ali da bancada,
né, pode dar certo, mas a gente precisa prospectar e a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo justamente para atrair mais investimentos, para atrair mais pessoas, colaboradores mesmo, porque com uma grande... com mais pessoas envolvidas, a gente tem mais chance daquilo dar certo, né? Sim, certamente, Júlia, isso é certeza. A gente tem aqui a lista. Quando alguém vai moderar uma sessão como eu estou, uma das coisas que a gente tem geralmente é a lista de desejos nossa chegar em muitas questões. Aqui elas estão chegando mais do que eu diria que seria a própria lista de desejos. Então, tem vários temas, a gente acabou não, já tem alguns minutos recebemos uma pergunta do Ciro, foi uma pergunta em espanhol, acho que vocês não vão querer ouvir meu espanhol, viu, Ciro? Então, eu fiz a questão de traduzi-la aqui para um português usando uma ferramenta de tradução, e a questão do Ciro é: como está o progresso das agências reguladoras, Anvisa, FDA, no caso da americana, ou a EMA, em relação à substituição dos modelos in vivo por modelos in vitro? E se há algum movimento crescente em direção a essa substituição, ou ainda é necessário convencer que, em alguns casos, os modelos in vitro são superiores aos modelos in vivo, dentro daquela vertente que vocês chegaram a comentar em alguns momentos. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Bom, excelente pergunta aí do Ciro. Assim, a gente tem visto um movimento imenso, tanto para o FDA quanto para a Europa, no sentido, né, de terem guias e orientações no sentido de você realmente utilizar esses modelos como modelos aceitáveis, né, para o desenvolvimento não clínico, né, de produtos, de medicamentos, cosméticos. E a Anvisa, gente, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande, eu acho que foi uma conquista da agência, de que apesar de que a gente tem um quadro extremamente reduzido, se a gente for comparar com a FDA e a própria Europa, porque o modelo da EMA é um pouquinho misto, né? Eles têm contribuições de todos os países membros. Assim, a gente tem uma vantagem no sentido de que a gente tem trabalhado fortemente com harmonização regulatória, né? Então, a Anvisa hoje, ela faz parte de grupos, né, internacionais, tanto de inspeção e de harmonização, né, para avaliação de medicamentos, produtos para a saúde, no sentido de trazer esses entendimentos em convergência. Então, assim, não há como a gente ir contra o que, né, hoje já o FDA e a Europa já tem trabalhado no sentido de realmente você ter esses ensaios como substituindo o uso de animais. Claro, né, gente, em determinado ponto, né, um determinado ensaio ou para um determinado tipo de produto, talvez você vai ter que ter uma abordagem caso a caso, mas assim, a mente está muito, muito aberta, né? Porque veio dessa mentalidade, né? Que o FDA deixa muito claro isso no sentido, né, de sempre trabalhar na substituição, né, se possível, né, dos ensaios com animais. Então, assim, ele já traz isso muito forte dentro dos seus guias. Então, assim, efetivamente, a Anvisa vem nessa mesma toada, né? E a gente está trabalhando realmente nessa mesma linha. O que eu acho que é um modelo de sucesso, né? A gente não, assim, não tem mais como a gente, até para as terapias avançadas, a gente desenvolveu um modelo de regulamentação muito caso a caso. Então, assim, olha, não tem nada sim nem não, né? Acho que esse tipo de abordagem é extremamente importante, né? Porque a gente abre, né? Para que essas inovações, né, ocorram e que você tenha realmente sucesso aí, né? Você tenha aí esses desenvolvimentos aí, por exemplo, né, modelos in vitro que são podem, né, são superiores, né, muitas vezes a modelos em animais. Então, assim, acho que foi excelente pergunta, Ciro, agradeço aí bastante, e a gente tem a mente como um todo das agências regulatórias no mundo está cada vez mais se abrindo, né, para isso. Do lado do desenvolvimento, Ana, como é que está a questão dos desafios para chegar a modelos? Porque, efetivamente, para se ter um produto que a agência regulatória
vai avaliar, vai ter que ter uma universidade, um centro de pesquisa, uma empresa que esteja desenvolvendo, né, esses produtos. Como é que tem sido os desafios, seja técnicos, né, para ter mimetização cada vez mais próxima do que seria, né, a representação do sistema vivo, propriamente dito? Então, como é que vocês têm visto do lado do desenvolvimento dessas soluções? Nossa, essa pergunta veio à tona, assim, para eu até trazer uma provocação e até uma questão bem delicada e preocupante nesse sentido. O que acontece? A gente desenvolveu um modelo de pele e a gente está desenvolvendo diversos modelos de modelos in vitro com parceiros, com CNPq, LNBio e tal. E uma das maiores demandas é a gente ter um modelo de pele validado nacionalmente, que use células com a diversidade que a Júlia bem falou, brasileira, com a nossa diversidade, né? Que a gente utilize células de pacientes e células brasileiras. Acontece que não podemos fazer isso, né? A gente não tem essa regulação para que a gente possa usar essas células e que possa vender esse modelo de pele. E hoje a 3DBS teve uma reunião com o Brackvan, que é um dos órgãos que regulamentam, né, que ajudam nessa validação de métodos alternativos, e foi uma pergunta que eu levei para o diretor do Brackvan, que é o Otávio Presgrave, dizendo: Otávio, estamos nos debruçando, estamos suando a camisa para desenvolver esse modelo de pele, que a gente não quer que sirva só para eficácia, mas também para segurança, e que a gente não pode deixar uma empresa que é de fora monopolizar o mercado brasileiro. Não vou citar aqui a empresa, mas é a única que tem um modelo de pele validado. A gente precisa ter um modelo nacional. Esse modelo de pele, já existem esforços para tentar validar um modelo de pele no Brasil há mais de 30 anos. E nenhum foi validado. E eu comentei isso, e ele falou assim: Ana, essa é uma questão discutida há décadas, eu não sei qual vai ser a solução, mas a solução seria, dentro das cláusulas, onde tem que entrar Ministério Público, da Saúde, a Anvisa e tudo mais, teria que ter uma cláusula dizendo, para modelos in vitro, que a finalidade é completamente outra, de diagnóstico de laboratório. Essa lei aqui, que não pode usar célula, não serve para que esses modelos sejam validados. Enfim, é uma discussão que eu me peguei falando, mas vale a pena a gente ficar dando murro em ponta de faca, gastando dinheiro público, pedindo dinheiro de verba para fazer essa validação multicêntrica desse modelo? Vai existir essa possibilidade um dia ou não vai? Posso fazer um comentário? É claro, por favor. Gente, Ana, foi ótima aí sua provocação, no sentido assim, olha, gente, a gente hoje tem uma regulamentação, e aí quando a gente fala essa questão de comercialização, né, eu vou citar o exemplo das terapias avançadas, porque foi um exemplo bem sucedido. Quando a gente fala de comercialização, a gente está falando da Constituição Federal, que diz o seguinte: é proibido a comercialização de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Partes do corpo humano vai tudo, tá? Então, assim, isso vale lembrar que a Constituição é de 88, e ela foi feita, né? Você vai olhar a intenção dela excelente, foi no sentido de você não comercializar órgãos humanos ou não vender órgãos. Então, foi para a proteção das pessoas, né? E assim, efetivamente, quando a gente fala de lei e de interpretação jurídica, a coisa vai para um monte de lugares, porque eu posso ter uma visão como essa, que para mim é muito clara, que a visão do legislador foi essa, né? Como a gente pode ter uma posição muito mais restritiva, no sentido de, não, tudo. Então, assim, você não pode comercializar nada, nem o seu cabelinho aqui, você pode. Então, assim, o que a gente fez, tá? E aí eu acho que isso é uma questão de saber trabalhar,
na esfera correta da melhor maneira possível. Porque, por exemplo, quando a gente veio com o desafio de regular os produtos de terapias avançadas, e a gente tem, dentro dessa categoria, os produtos de residual, de terapias celulares avançadas, a gente está falando de produtos de células humanas, que vão ser colocadas aí em condições de manipulação extensa, né? E que, posteriormente, vão virar produtos registrados. E quando a gente fala de registro, a gente fala de aprovação para uso e disponibilização no mercado, comercialização, certo? Então, assim, a gente se deparou nisso, eu assim, trabalhei muito, fizemos várias discussões internas, externas, a gente teve discussão em vários Ministério da Saúde, vários outros órgãos responsáveis, e a gente ficava sem saber o que fazer. Olha, não tem como eu desenvolver uma regulamentação que permite o registro e a comercialização de um produto que não pode ser comercializado, certo? Então, assim, a gente falou, a gente quer ficar atrás disso como país, né? Ou como Anvisa, ou como agência regulatória? Não. Então, assim, eu vou falar o que foi o caminho que a gente fez, tá? E aí eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida para ver o melhor local para se fazer isso. Do ponto de vista de Anvisa, como que a gente trabalhou com isso? Nós fizemos um trabalho com a nossa Procuradoria, que faz parte da Advocacia Geral da União, né? E a gente fez um entendimento, na verdade, criou-se um entendimento de que aquele produto original, seja ela célula, que está sofrendo uma manipulação extensa, e que vai se aplicar para você também, tá, Ana? Está sofrendo uma manipulação extensa, uma modificação, aquilo ali não se configura mais como uma parte, vamos dizer assim, original do corpo humano. Aquilo ali é um produto biotecnológico, vamos dizer assim. Então, a gente trouxe uma interpretação, e aí vale falar que foi sangue, suor e lágrimas também, porque a gente teve que trazer uma interpretação para os advogados interpretarem dentro da regulamentação sob essa possibilidade. Então, assim, existiu nesse momento um parecer da nossa Procuradoria que nos permitiu trabalhar com um modelo de regulamentação harmonizado internacionalmente. Então, a gente não teve problema até então. Vou te dizer que nunca vamos ter esse problema? Não. Mas não tivemos nenhum tipo de questionamento. Tudo bem que a gente ainda não tem produtos de terapias celulares registrados ainda, né? Mas, muito provavelmente, a gente imagina que o problema não vai existir. Por quê? Porque eu vou ter um produto que vai revolucionar, vai ter indicações terapêuticas incríveis, vamos dizer, né? Muitas vezes eu tenho produtos usados em cenário de ausência de alternativa terapêutica, e que isso, lá na frente, se for debatido, isso vai ter uma repercussão muito grande. Então, assim, o que a gente procurou foi ser objetivo dentro do nosso escopo, né, de Anvisa. Ó, isso aqui, esse é o modelo que eu quero seguir. Criamos uma interpretação científica, vamos dizer assim, para esse entendimento, e essa Procuradoria deu um entendimento, né, do ponto de vista aí, legal e interpretativo para esse dispositivo da Constituição. Então, acho que o desafio agora é ter essas instâncias que vão apoiar vocês no sentido de ter esse entendimento. Porque, gente, é o que você falou, não tem o menor sentido. A gente compra o negócio pronto, nós vamos sempre comprar a tecnologia que lá isso não tem problema nenhum. Isso é tranquilo. Então, assim, a gente tem que começar a evoluir e dar interpretações, muitas vezes, né, num dispositivo que foi feito em 1988, tá, gente? Que não existia nada disso, e que ele realmente foi feito no sentido, para mim, muito claro, de proteção do doador, né? Da proteção da pessoa, dela não poder vender e comercializar. E aí, Renata, só uma perguntinha rápida. Os modelos in vitro precisam passar pela validação, precisam passar pela Anvisa? Então, aí, Ana, o que acontece? Você não vai ter especificamente um modelo para aprovação. Mas vamos dizer que você vai usar aí esse teste em substituição
algum teste exigido para aprovar um medicamento, tá certo? Vamos pensar que você vai usar um modelo in vitro que vai substituir algum tipo de ensaio que para você aprovar um medicamento ele tem que ter sido feito. Então, quem vai trazer essa informação é a pessoa que submeteu a documentação para o registro do medicamento. E aí isso, obviamente, vai ser avaliado aí, né, pela equipe, mas em especial, por exemplo, o kit, algo do tipo, a não ser que ele seja usado com uma finalidade terapêutica ou de diagnóstico, ele não vai ser necessário o registro dele. Uhum. Entende? Então, assim, ele vai ser avaliado dentro da documentação necessária, por exemplo, para um registro de um medicamento, necessária para um registro de um cosmético. Tá? Luciano, é muito importante, porque essa é uma questão que vem à tona muito. Quem trabalha com modelo in vitro está sempre perguntando, mas precisa passar pela Anvisa? Qual que é o órgão que tem que passar? Que órgãos que existem para E você sabe que isso bate volta e meia lá. E assim, muitas vezes isso vai batendo lá dentro, e o povo fala assim, não tem nada a ver aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Não... E o negócio vai batendo lá dentro, porque as pessoas falam, não, isso não é com a gente. Mas assim, a lógica da Anvisa é o seguinte, você registra e aprova produtos, né, que vão ser usados com a finalidade cosmética, no caso, se fosse, né, essa finalidade terapêutica ou de diagnóstico. Então, assim, se você vai usar isso como um método, né, alternativo, por exemplo, né, que vai ser usado no registro de um medicamento, isso aí vai estar lá na documentação relacionada ao registro. Agora, logicamente, Ana, que os controles, tudo isso vai ser avaliado durante a avaliação da documentação, tá? As validações, tudo isso. Excelente. Então, aqui nossos comentários estão sendo muito positivos em relação a toda essa discussão. Inclusive, é bem interessante, só está aumentando a audiência, não é nem tão comum, mas a gente está aumentando a audiência à medida que a discussão está ocorrendo. Muitos parabenizando e agradecendo a todas vocês por esse debate muito enriquecedor e que certamente está trazendo temas que talvez nem tenham tido outros fóruns até o momento para estar debatendo a respeito, né? Inclusive, eu vou fazer uma correção, são tantas perguntas, vocês não fazem ideia, a gente vai passar metade da noite aqui, ou mais, se a gente for atender todas elas. Mas, na prática, até peço desculpas, eu tinha mencionado que a do Ciro estava em espanhol, na verdade é a do Ulisses, que eu vou trazer para a Júlia Pupi agora. Júlia, eu acho que essa é uma pergunta que casa bem com o que você tem feito em relação a questões, e acompanhado muito bem, questões de políticas públicas, né, relacionadas à indústria, à bioeconomia. A pergunta do Ulisses em termos de políticas públicas, quais têm sido os avanços do Brasil em termos de contribuição para a inovação de bioprodutos e de bioeconomia? Em seguida, ele coloca mais duas, de quais foram ou têm sido as barreiras mais importantes que têm tido que ser quebradas, né, nessas políticas públicas nascentes que a gente tem tido, para permitir uma convergência tecnológica. Ele se refere à nanobiotecnologia, à bioengenharia, a biotecnologias. E quais têm sido as estratégias que vocês têm observado, que têm se mostrado bem-sucedidas na superação das barreiras? A Renata já colocou uma, que é a barreira do financiamento, né, do fomento ao desenvolvimento tanto científico quanto tecnológico, mas o que você tem visto, observando do lado da indústria, do lado do setor produtivo, né, do setor privado, como se dá esse desenvolvimento? Bom, vamos recapitular um pouco aí, porque foram muitas questões que ele trouxe, mas eu vejo que o setor privado está cada vez mais interessado nos recursos biológicos, né? Porque quando a gente fala aí numa economia de baixo carbono, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa em substituir os recursos fósseis por recursos biológicos, né? Então, eu vejo essa corrida aí, essa vontade de utilizar os recursos biológicos ao invés de recursos fósseis, por exemplo, e também a vontade de fazer o uso da biodiversidade, não só brasileira, né? Mas também estrangeira, para a gente ter produtos naturais,
enfim. Tem muitos desafios aí na política pública, né? A gente tem um custo, né, relacionado a todas essas questões regulatórias muito grande, e eu acho que esse pode ser um entrave, né? Talvez essa quantidade de sistemas que acabam que é preciso fazer o cadastro, né? Talvez se eles convergissem, por exemplo, né? Se a gente tivesse as informações convergindo, seria muito mais fácil, porque hoje, por exemplo, por um cosmético baseado em recursos da biodiversidade, ele tem que fazer tanto o registro na Anvisa, como a Renata falou, mas também, como baseado em biodiversidade brasileira, é necessário fazer o cadastro de acesso no SIGEM, né, no sistema que eu falei, e também a notificação do produto acabado, caso aquela biodiversidade brasileira no produto, ela agregue valor àquele produto. Então, tem outro desdobramento aí, que é a repartição de benefícios. Então, a indústria também tem que fazer essa parte de uma parte da receita líquida do produto tem que ser alocada em projetos com o objetivo de conservar e ter o uso sustentável da biodiversidade, ou ser alocadas em um fundo nacional hoje de repartição de benefícios, que ele existe, mas ele não está operacional. Então, tem várias barreiras da própria administração pública que a gente precisa superar aí para que a gente tenha esse incentivo. Eu vejo que tem muita vontade, né? Existe essa vontade, mas essas várias etapas, né, de cumprimento que é preciso, né? Não que elas sejam não importantes, né? Como a Renata também falou, a questão de qualidade, eficácia, segurança, né? Elas são primordiais, né? Mas a gente também tem que viabilizar, porque a gente quer essa questão da sustentabilidade, né? Então, a gente tem 3 pilares aí para pensar, tanto ambiental, econômico e social. Então, a gente tem que sempre pensar em todas essas questões. E, enfim, eu não sei se eu respondi tudo, Luciano, mas se você quiser me relembrar aí de alguma das questões que ele trouxe. Eu acredito que sim, eu inclusive coloquei aí no bate-papo a pergunta que foi enviada pelo Ulisses, mas eu acredito que você explorou todos os itens, ou a maioria deles, sim. Era realmente uma questão bastante importante, né, no sentido do quão as políticas públicas podem influenciar no processo de desenvolvimento, né, de novas soluções. Inclusive, dentro desse contexto, a gente tem a pergunta seguinte, que acabou de chegar, acabou não, já tem alguns minutos que chegou do Tiago, mas que agora eu vou compartilhar com vocês, que olha, é praticamente uma pergunta CNPJ, Ana, porque a pergunta dele é o seguinte: falando sobre a impressão de biomateriais, como vocês veem a disponibilidade e a inclinação da indústria a esses novos materiais? Então, eu acho que ele não escreveu o nome da Ana, mas deve estar querendo ouvir dela o que é que ela pensa, ou a indústria, o que é que pensa do lado do setor produtivo em relação à impressão de biomateriais. Eu não entendi muito bem a pergunta. Ele quer saber como é que você vê, se você vê que a indústria está motivada com esses novos desenvolvimentos, envolvendo a bioimpressão tridimensional, a biomateriais avançados para manufatura aditiva no âmbito da indústria 4.0, como é que você tem visto o fervor do setor industrial quando se fala nesses temas, ou se ainda é um tema, digamos assim, que ainda por conta dos aspectos de falta de um arcabouço regulatório extremamente bem estabelecido, né, como a gente está vendo aqui, se isso assusta um pouco a indústria de falar, vou entrar de cabeça nessa, vou mergulhar nessa jornada porque ela vai me levar a êxito, vai lograr sucesso. Eu acho que está caminhando, né, junto, né, essa parte da regulamentação, da regulação e tudo, mas ainda assusta, porque é um tempo, né, de desenvolvimento, né, muito longo, né, não é nada a curto prazo, então os investimentos têm que ser a longo prazo, e isso assusta os investidores aqui e a indústria, né, privada e tal. Mas o que eu percebo é que, assim, o que era
pesquisa básica, que você falou, o que é essa pesquisa básica? Que sempre vai chegar lá na aplicação, basta querer e acreditar e fazer acontecer, ela já não é mais, né? Ela tá chegando na ponta dos que vão aplicar. Então, no nosso caso, o médico, antes nem cogitava usar algo impresso ou bioimpresso, ainda mais algo na bioimpressão, que você vai usar um hidrogel, polímero, junto com células, lá na ponta da aplicação. Hoje, eles já enxergam, já vem na impressão 3D, que não incorpora células mais ainda, né? E com a eletrofiação e tudo. Eu acho que esse conhecimento lá na ponta já está muito mais tangível, já existe. Nossa, existe esse material, existe essa possibilidade. Vamos pesquisar, vamos trabalhar, mas na bancada ainda, né? Nada escalado, nada indo para a indústria, né? Inclusive, para ir para a indústria, a gente primeiro tem que pensar como que esses equipamentos vão ser regulados também. Como que essa impressora 3D que a gente utiliza vai poder ser usada como um medical device, realmente, dentro de uma indústria, dentro de um hospital e tudo mais. E a gente se deparou com isso, Luciano, agora com a primeira entrega que a gente fez na Europa. O equipamento chegou lá e barraram. Por quê? A gente não tinha conhecimento que precisava das diversas certificações da União Europeia. O equipamento, quando bateu lá, acharam que fosse um medical device, porque é uma bioimpressora. Mas não é um medical device, porque ele é só usado research only, né? Dentro da pesquisa, na bancada. E a gente foi entregar para o Instituto de Agronomia, que vai usar para alimentos ainda, né? Mas a gente está começando a se deparar com isso nos equipamentos. Imagina lá no tecido, né? Eu posso complementar aqui, gente, também. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui, né? Nem como Anvisa, mas assim, eu vejo realmente a indústria brasileira, gente, é muito assim, tímida, é medrosa. A indústria brasileira, por isso que eu estava falando de parceria público-privada, mas infelizmente, assim, a gente tem visto, a gente vê que a indústria brasileira é medrosa, ela tem medo de investir. Como a Ana Luísa falou, eu acho que tem uma questão do longo prazo, né? Realmente, eu acho que ela imagina, e não é um investimento simples, não é um pequeno investimento. Eu não sei como vencer isso, tá, gente? Eu acho que são desafios que têm que ser tratados como um planejamento estratégico que vai envolver isso tem que ser um plano de governo, tá? Porque tem que envolver uma série de ministérios para que você tenha ali, no final, né, uma convergência nesse sentido. Você vê nos Estados Unidos, gente, esses grandes produtos, como eu falei para vocês, o mais caro do mundo, produtos que têm sido despontados, começam com pequenas empresas ou startups, e começam dentro de hospitais, de iniciativas dentro de grandes hospitais que despontam com pesquisa, e que a indústria farmacêutica ou a indústria de produtos está sedenta procurando essas inovações, e ela realmente adquire, né, esses produtos, as licenças de comercialização desses produtos. Então, isso lá, o cenário favorece. Eu não sei o que é, né? Como eu falei, não sou especialista com isso, não vejo isso como Anvisa, mas assim, eu sinto uma indústria brasileira assim muito fraca, no sentido de não tá próximo da inovação, né? Ela quer, muitas vezes, se você vai pensar em medicamentos, ela quer fazer um genérico, um similar. Ela não né? Ela não pensa aí nessa inovação. Então, assim, eu não sei o que fazer. Eu acho que isso tinha que ser um programa, né, que vai envolver uma série, né, de atores, para que você tenha, no final, essa mudança, né, e que você realmente tenha um cenário que favoreça, né, com que isso aconteça aqui no país. Porque, olha, o que não falta são pessoas extremamente qualificadas, né? Então, assim, ideias. E aí agora a gente tem que ter esse pano, o regulatório está aí, né? Assim, cada vez mais eu acho que a gente tem melhorado nesses instrumentos, como eu falei para vocês, nós não estamos atrás de nenhum modelo regulatório de agências que são de renome no mundo,
Então, assim, o regulatório, né, tá aí, eu acho que é juntar essas coisinhas aí, fazer essa liga, né, e ver um plano estratégico para que isso aconteça no país. Eu acho que a gente tem que ter mesmo uma coisa que vai ser realmente para pavimentar, né, para que a gente realmente possa atrair, possa ser cenário para desenvolvimento científico, né? Uhum. E só complementando também, Renata, eu acho que essa questão do envolvimento de diversos ministérios, diversos atores é essencial. É o que eu tinha falado até anteriormente sobre a governança, né? A gente precisa ter um direcionamento, né? E a gente precisa também ter essas políticas, essas regulamentações pensando em um caminho, em uma direção única, né? Porque a gente não pode ter várias questões nos direcionando para caminhos diferentes, porque senão realmente é isso que causa insegurança jurídica e é isso que faz com que as empresas não queiram investir, né? A gente existe, né? Um movimento empresarial pela inovação, existem várias frentes aí que a indústria está trabalhando em relação a isso, né? Inclusive existe na CNI esse movimento e tem um grupo de trabalho específico para sustentabilidade, por exemplo, que a gente traz um pouquinho sobre também bioeconomia, enfim. E eu acho que quando a gente junta esses atores e realmente consegue ter essa coordenação das ações, aí sim a gente consegue alavancar, né? Eu acho que está faltando isso, né? Como você falou, um plano de governo, um plano de Estado. Eu espero eu sei que uma das metas aí do Ministério do Meio Ambiente, que hoje tem uma Secretaria Nacional de Bioeconomia, é ter uma estratégia nacional de bioeconomia. E eles já estão articulando com outros ministérios como o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MCTI, enfim, eles estão se articulando para conseguir, né, fazer com que essas ações sejam coordenadas, né, porque a gente precisa não só atender essas demandas, mas também demandas sociais, enfim, de comunidades tradicionais, que a gente não abordou aqui, mas que eu acho que é outro tema aí da bioeconomia, que é muito importante, principalmente pensando na biodiversidade brasileira, que é tão rica aí, e a gente fala muito da sociobiodiversidade, né? E dos povos originários. E a gente precisa trazer todas essas pessoas para a mesa, para sentar, para conversar, para realmente a gente conseguir ter essas soluções e ter esse aporte de investimento, né, nessa inovação. Sim, certamente, Júlia, Renata, Ana, está sendo uma discussão muito construtiva, porque é uma direção que eu também sempre acredito, inclusive de que realmente o plano de governo, como a Renata colocou, ele é algo operacional, né? Mas nosso país ele carece muito de ter um plano de Estado, realmente, como a Júlia citou, para que a gente tenha um norte, que a gente saiba para onde as coisas estão caminhando, independente, digamos, de humor de governos, e sim que a gente consiga ter algo que se perpetue, não só por 4 anos, mas sim por 40 anos, e que aí sim a gente consegue ter esse espaço que a Renata colocou para que a indústria diga, eu tenho coragem. Por quê? Porque meu país tem um plano de Estado no qual eu posso confiar que não vai mudar de acordo com o humor de quem tiver com a caneta na mão para assinar um documento. Então, na prática, acho que é bem nessa direção mesmo. Até para trazer um termômetro para vocês, até que daqui a pouco eu vou ter que perguntar para vocês como vocês desejam, se querem continuar um pouco mais ou não. Alguns dos nossos participantes têm dito, como a Cibele aqui nos comentários, que essas questões de regulação são essenciais e te agradece. Obrigado, Renata, por esclarecer tão bem. O Ricardo Nascimento de Souza coloca aqui um bate-papo muito interessante, super esclarecedor. Parabéns a todos os componentes aqui dessa mesa. A Amanda, inclusive, em seguida coloca, Júlia Pupi, concordo com você em relação à necessidade dessas convergências e que nós tivemos uma forte discussão hoje na universidade, onde ela atua, sobre estes assuntos, e muito bom. E o Tiago, em seguida, coloca exatamente em relação à questão que vocês responderam para ele. Seguindo nas perguntas, foi uma direcionada para ti, Ana,
pela Milena. Ela primeiro saúda a todos nós com uma boa noite, e aí coloca a doutora Ana, considerando sua jornada no desenvolvimento de modelos in vitro, como você acredita que a nanobiotecnologia pode contribuir na melhor construção desses modelos, enquanto blocos, né, de construção, blocos essenciais? E se, na sua visão, se seria interessante a aplicação de arcabouços, né, scaffolds, com capacidade de liberação de elementos importantes para o crescimento celular, maturógenos, fatores de crescimento, que certamente a nossa participante está citando. Muito legal, Sibeli, né? Milena. Milena. Legal a pergunta, Milena. Eu acho que a nanotecnologia, e é muito esse campo, né, que o Luciano vem atuando aí há anos, sempre vai agregar, sempre vai agregar. Tem alguns... Tem algumas coisas de moda, de falar, nossa, nanotecnologia em tudo, e de repente você se depara com, não, o micro é o mais interessante, como eu cheguei a me deparar com as nanofibras, eu trabalhava com nanofibras, e depois para aplicação eu percebi que as microfibras eram muito mais interessantes. Mas quando você aplicava nanopartículas ou nanoargilas, você conseguia desenvolver, né, e performar diversas funcionalidades que antes a gente não imaginava. Sim, eu acho que tem muito a ser desenvolvido para o desenvolvimento tanto das terapias avançadas quanto dos modelos in vitro. O que a gente vai tentando com os modelos in vitro é chegar cada vez mais próximo do que é um tecido nativo. Você quer mimetizar, biomimetizar o que é uma pele, o que é um intestino, o que é um fígado. E a gente sabe que todos os nossos órgãos e tecidos têm desde a escala nano até a escala macro a ser mimetizada, né? Então, sempre vai ter esse diálogo, né, entre a nanotecnologia, a engenharia tecidual e para essa reconstrução desses tecidos. O que a gente pode fazer quando você fala dos arcabouços é que esses epitélios e essas camadas de tecido são sempre reconstruídas sobre uma membrana, normalmente, que é um arcabouço, onde as células vão se crescer ali, né? Onde elas vão se adaptar, onde elas vão gostar ou não, um suporte polimérico que pode ou não ter nanopartículas, ou micropartículas e moléculas e tudo mais, que vão fazer ela se adequar mais, melhor, vai gostar mais ou menos. E aí é isso, assim, a gente reconstrói a barreira intestinal sobre essa membrana porosa, a gente reconstrói a epiderme da pele também sobre uma membrana, e que normalmente são membranas sintéticas e comercializadas. Quanto mais a gente conseguir desenvolver os nossos próprios arcabouços nacionalmente, melhor vai ser, para a gente não ter que depender, como a gente depende da maior parte dos insumos comprados para a reconstrução desses tecidos. Excelente, obrigado, Ana. Agora eu tenho que fazer a pergunta para vocês. A gente havia combinado que era até às 20h30. Nosso evento, de todo modo, em seguida vão ser momentos culturais que a gente tem, vão ter apresentações dentro de um ambiente como o Space, onde os participantes vão poder estar assistindo apresentações musicais, e a sala, inclusive, já aviso, para quem tiver interesse, já está aberta, mas tem muito fervor, digamos assim, de questões aqui, de pessoas interessadas em conversar ou debater um pouco mais. Não tivemos saídas da sala, muito pelo contrário, só foi aumentando desde o início para cá. Então, a questão é se vocês gostariam de continuar durante mais algum tempo. Eu, infelizmente, não saberia dizer quanto, porque tem muitas questões, acreditem, ou se vocês preferem que a gente vá encerrando por aqui e a gente fica, claro, com o compromisso de eu estar encaminhando as questões para vocês. Eu deixo à disposição de vocês, porque, como a Renata falou no começo, eu continuo do mesmo jeito, Renata, então, por mim, eu passaria a noite toda aqui, a gente batendo um papo. A madrugada inteira, o Luciano era assim. Aí para diante, era bem isso. Então, aí por isso eu ficava impressionada, eu falava, gente, isso aqui é meu sonho de vida. Ou não, né? Olha os cabelos que já não tenho. Então, fiquem à vontade, vocês que decidem.
Eu Bom, gente, conseguiria levar mais um tempinho, um mas não. tempinho. Eu também pensei um tempinho. Um tempinho, sim. Tá bom. Então, pessoal que está mandando mais perguntas, tem chegado outras, a gente vai no esquema de um tempo um pouco mais curto. As nossas membros, componentes aqui da mesa vão ser mais sucintas nas respostas para vocês, tá? Mas a gente vai conseguir abordar mais algumas questões. A seguinte, inclusive, era da própria Milena, que essa eu acredito que seja tanto um pouco para a Ana quanto para a Júlia, talvez pelas áreas que as duas atuam, né, como todos agora já conhecemos, que é, considerando isso, aquela questão que ela havia colocado, né, dos arcabouços e tal, vocês acreditam que a produção em escala industrial de modelos teciduais para testes em geral pode ser viável? E além da produção de substâncias variáveis, né, naqueles sistemas de liberação que ela comentou, de diferentes tipos, tanto de células quanto de aplicações para variados experimentos. O que, é que vocês acham desse ponto de vista da escalabilidade, né, digamos assim, industrialmente falando? Quer falar, Ju? Não sei, acho melhor você começar e eu complemento. A gente tem se deparado com isso na parte dos modelos in vitro, porque a gente está fazendo a validação da pele. A validação da pele, ela faz uma validação interna e depois multicêntrica, onde a gente distribui modelos de pele para 3 laboratórios. Idealmente, é que sejam peles do mesmo lote. Então, você imagina, a gente está falando de escalabilidade de um modelo in vitro que é vivo. Quando você fala em escalabilidade, você tem que ter essa capacidade de produzir um lote que você vai distribuir pelo menos 100 peles por laboratório, que cada um fica em um lugar diferente do Brasil. Então, você está falando de logística, de uma logística de materiais vivos que tem que chegar viáveis, vivos, com a mesma qualidade em todos os centros, né? Existe essa possibilidade, já está acontecendo, é algo que a gente está vendo e vivenciando isso dentro da 3DBS, mas é um desenvolvimento, é quebrar a cabeça, como diz a Renata, como é que é suor? Suor? Sangue, suor e lágrimas. Isso, exatamente, diários. E é muito interessante isso, né? Porque você desenvolveu um tecido, depois você precisa pensar em como transportá-lo, quais são os órgãos que transportam, que não é um simples correio, né? Que a gente vai lá, Sedex, não, são empresas especializadas nesse tipo de transporte e tudo mais. E a escalabilidade é isso, né? Como que a gente vai ter uma estrutura com quantas incubadoras para você ter a quantidade de células necessárias, saudáveis, com todas as práticas laboratoriais necessárias de qualidade para que a gente tenha essa qualidade de produção e padrão, né? Porque para você escalar, você precisa ter um padrão que se mantenha. E quando você está trabalhando com tecido vivo, a gente sabe que cada um é de um jeito. Se cada um aqui é de um jeito, quer dizer que cada célula que a gente tem no corpo tem uma personalidade. Então, não pense que você vai produzir uma pele RHE que vai ser exatamente igual à RHE que está do ladinho. Imagine uma diferença de lote para lote. É uma discussão, assim, complexa. Sim, inclusive, para complementar o que você vai falar, Júlia, eu acho que a pergunta que o Leonardo colocou complementa bem, sabe, que é bem na mesma direção, de certa maneira, que ele fala, considerando a produção e consumo em escalas cada vez maiores e as externalidades negativas como o efeito disso no meio ambiente, né, pensando nas questões de sustentabilidade e, obviamente, também em termos de bioeconomia, o que é que você destaca sobre o que tem sido feito no sentido de promover uma economia mais sustentável, que inclua esses desafios ambientais, de fato, numa agenda que seja considerando o meio ambiente e que tenha processos reais e viáveis de produção dentro desse contexto que a Ana colocou? Bom, muitas coisas, mas eu vou pegar inicialmente pela linha que a Ana colocou ali da logística e tudo mais. Eu entendo que assim, eu vejo grandes empresas, né, investindo e tudo mais, mas a gente ainda tem essa questão de
são poucas grandes empresas, né? A gente tem maioria de médias e pequenas empresas, então a gente precisa pensar realmente nessa logística para elas e talvez pensar num laboratório compartilhado, né? Enfim, questões nesse sentido, porque isso otimiza o tempo, a logística, né? Então, mais parcerias é o mais interessante. Em relação ao que o Leonardo colocou sobre a sustentabilidade ambiental, eu acho que a gente está num momento, né, que hoje a gente não pode mais pensar num produto e não pensar na questão ambiental, né? Então, quando você está naquele design do seu produto, você tem que entender todas as questões ali da produção, dos descartes, dos resíduos, o que vai acontecer em todas essas etapas da produção e como vão ser destinados, né? E como você talvez consegue colocar dentro da produção novamente algum desses resíduos, né? Porque eu acho que essa questão ambiental, a gente tem que pensar muito nessa circularidade aí de todos os produtos que estão nessa cadeia produtiva. E também não só nos produtos, mas também pensando em sustentabilidade social, na questão de um comércio justo, né? De todos os produtos que estão nessa cadeia produtiva, o quanto que você vai pagar para as pessoas que estão envolvidas também nessa cadeia produtiva é muito importante. Eu acho que as empresas estão cada vez mais engajadas nisso, mas é claro que a gente está aí no momento de transição, né? Então, algumas mais, outras menos, e o que a gente tem que fortalecer esse movimento, né? Até o próprio consumidor também mostrar o quanto ele se importa com essas questões também. Sim, certamente, Júlia. Inclusive, a questão seguinte da Maria Fernanda, eu vou até me dar o direito de responder ela. Ela pergunta, na experiência e opinião de vocês, inovar na bioengenharia é algo viável? E aí ela coloca, digo isso porque estudo engenharia biomédica e fazemos muitas coisas que se categorizam nos tópicos conversados aqui por vocês, mas o setor acadêmico não possui recursos, né? Tem recursos bastante limitados, e o setor privado está buscando profissionais especializados mais em gestão, na opinião dela, deixando a inovação de fora. Por que eu me dei a esse luxo, Maria Fernanda, de tomar a pergunta das nossas aqui apresentadoras? Se a gente parar para refletir em relação a esse evento no qual você está e cujo próprio título tem o bioengenharia, ele foi um momento que nós nos permitimos inovar naquele que seria talvez o pior momento, digamos assim, da humanidade recente, que foi quando a pandemia começou, onde 6 pessoas, digamos assim, que não sabiam nem no que elas estavam se metendo, resolveram fazer um evento de um tipo que elas nunca tinham antes visto. E que efetivamente a gente sequer, né, Júlia, tinha noção da proporção que ele poderia se tomar. E isso, na minha opinião, é inovar em bioengenharia. Você tem um evento como esse, que reúne 2 áreas transdisciplinares, como a nanobiotecnologia e a bioengenharia, consegue congregá-las e a maioria dos trabalhos apresentados tem as 2 juntas, então você está inovando. Inovar não seria só você entregar um produto de valor no mercado final, palpável, que você consegue comprar com recursos financeiros. Você pode ter um evento gratuito, como esse que você está, que ninguém pagou um único centavo para estar nele. Teve muito, mas muito, Renata, sangue, suor e lágrima da comissão. Minhas foram várias que rolaram, mas que a gente consegue estar oferecendo esse momento para vocês, como as nossas aqui, pessoas que estão trazendo contribuições, conhecimentos, têm trazido. Então, na prática, eu acho que isso é inovar, isso eu acho que é sair da zona de conforto. A gente podia ter feito eventos presenciais antes da pandemia, eu nunca me sentia confortável para eles naquele momento. Quando veio o pior momento, falei, galera, quem está afim de estar junto nessa? Aí teve 5, vou chamar de malucos com todo respeito, viu, Júlia? Que não sabiam nem no que eles iriam se meter e eles encararam esse desafio. Isso, na minha opinião, é inovar. A questão seguinte é uma questão do Michel. Ele fala, e para os enxertos ósseos e dérmicos humanos?
totalmente processado sem células, eu acho que é uma pergunta para ti, Renata, e outras proteínas, além do colágeno, muito requerido em odontologia. Como é que a Anvisa tem o entendimento desse tipo de situação? Como é que ficaria esse tipo de produto? Quem foi que perguntou, Luciano? Foi o Michel. Oi, Michel, Michel. ele da Universidade de Brasília. Oi, Michel. Então, isso aqui, gente, já existe. Assim, a Anvisa já regulamenta dentro do. Ela é considerada um produto da saúde, né? E aí, inclusive, passível de registro com outros produtos já registrados. Então, entra dentro, não enquadra aí como um produto de terapia avançada, né? Porque no nosso caso tem que ter células vivas, né? Mas ele se enquadra dentro da regulamentação aplicável aos produtos para a saúde, tá? E agradecemos a todos os nossos participantes que têm enviado perguntas e chegamos à última pergunta, na verdade é uma em dose dupla do Ulisses. Ele fala, a sociedade civil brasileira conhece, eu estou realizando a tradução, ele enviou em espanhol, conhece e envolve a ciência, pensa em convergência, bioeconomia, nanotecnologia, todos esses temas que a gente tem abordado, na solução de seus desafios ou problemas mais importantes. Então, vocês consideram que a sociedade civil tem essa percepção? Inclusive, ele fala, qual você considera, ou quais são as plataformas mais colaborativas, né, que vocês vislumbram, principalmente pensando em países latino-americanos, e como elas devem desenvolver ações para unir, né, esforços, ao invés de dividir, mas somar aqui na América Latina, para conseguir desenvolver mais e aproveitar essa revolução das tecnologias convergentes numa direção, inclusive é o tema da sessão de amanhã, né, nos nossos nano e bioencontros, são as tecnologias convergentes, numa direção ao desenvolvimento econômico baseado em uma bioeconomia circular e sustentável. Fiquem à vontade para opinar, essa foi a última questão que a gente recebeu. Eu acho que, vou começar dessa vez, eu acho que com a pandemia, né, a gente teve um boom de comunicação científica e foi um dos pontos positivos, né, se há, né, a partir de muitas coisas que aconteceram muito tristes, que a gente conseguiu trazer essa comunicação, né, da ciência de forma mais simples, né, porque sempre pareceu que quem falava de ciência eram só cientistas que estavam engajados com essa discussão. E a partir da pandemia a gente conseguiu que vários interlocutores também, né, da ciência, eles aparecessem, né, e participassem, por exemplo, de podcasts, de programas em jornais, enfim. E eu acho que isso foi um ponto positivo justamente para aproximar a sociedade da ciência e também mostrar que a ciência, a academia, os institutos de ciência e inovação, enfim, eles são capazes de apresentar soluções para os problemas, né, da sociedade. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, e eu acho que, assim, existem várias plataformas aí que a gente pode ter essa troca de ideias, trocas de experiências. Existe um portal de bioeconomia, que é do Senai, né? O Senai é uma entidade que faz parte do sistema indústria e que ajuda as indústrias nas questões de soluções inovadoras também. E existem vários institutos de Senai de inovação, inclusive esse, que é o Senai C-Ticket, que criou esse portal de bioeconomia, justamente em que os atores, né, dessa agenda, né, pudessem conversar e trocar aí essas ideias e experiências. Então, acho que esse tipo de plataforma é muito importante para que a gente consiga ter essas convergências. Maravilha, muito obrigado, Júlia. Até para já encaminhar, então, na finalização, né, a gente teve mais alguns comentários, não perguntas. O Tiago comenta aqui um debate esclarecedor e de altíssimo nível, mérito todos de vocês três, e parabéns a todos. Ele disse que é aluno de graduação de biotech na UNB, como a Júlia um dia foi,
e que é inspirador poder ter acesso a tanto conhecimento. Novamente, parabéns a todos. Em específico, ele fala um muito obrigado à Júlia Pupi pela inspiração que você levou a ele, Júlia. Em seguida, a gente tem... Por favor, Júlia, pode falar. Está fechado, Júlia. O microfone. Desculpa, eu estava tendo um problema aqui para apertar. Mas obrigada, eu também, sempre quando eu vi as pessoas falando, né, formadas em biotecnologia, é uma profissão tão nova, então eu acho muito legal estar tendo essa oportunidade aqui de falar um pouquinho, né, e eu fico à disposição aí também para a gente trocar mais ideias e qualquer questão que vocês queiram tirar de dúvidas e, enfim, é isso. O Leonardo, em seguida, comenta também, sim, Júlia, inclusive pensar também em como o consumidor se coloca nesse processo, para além do consumidor, referente a uma resposta tua anterior. A Amanda Matias depois coloca, em relação a quando eu falei, né, sobre o CDNB, que é verdade, doutor Luciano, democratizar informações importantes como esta, isso é quase que nosso papel, sabe, Amanda, como cientistas, como pessoas que estão atuando nas agências, como pessoas que estão atuando no setor produtivo. Eu acho que tornar de maneira democrática a informação é o mínimo, digamos assim, que todos nós temos que fazer. E, por fim, a gente tem o Leonardo, que comenta, sim, Luciano, divulgar e tornar público as pesquisas, ideias, visões, também faz parte desse processo de inovar, e tornar viável é importante, pois sempre rompe o campo da pesquisa e ciência, e torna real e possível, até como forma de cumprir o compromisso que nós temos, né, de retornar à sociedade algo palpável e acessível. Então, eu faço minhas as palavras desses nossos últimos participantes que comentaram, para estar agradecendo a cada uma de vocês, e no momento que a gente já inicia a despedir de vocês, e assim também como dos nossos participantes, e deixo a vocês a palavrinha final de cada uma, para que a gente feche essa sessão, que foi simplesmente fantástica. Eu agradeço muito a cada uma de vocês. A gente nunca sabe exatamente qual liga vai dar quando a gente monta um time, como montou o time aqui de vocês, e foi incrível ter as visões, as percepções, dentro de um ambiente extremamente cordial, né, e trazendo as percepções de lado a lado. Então, isso foi incrível, e é esse o tipo de sessões que a gente sempre gosta de ter aqui no nosso CDNB. Muito obrigado a vocês três. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos que continuaram, né? Iniciaram aqui, estão aqui até agora com a gente. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui, retornando à minha fala inicial lá. Eu fico muito orgulhosa de ver o time aí em mais uma organização do Congresso, né? E ver que vocês conseguem trazer esses debates, né, tão inspiradores. E foi muito incrível estar aqui com a Ana Luísa e com a Renata. E é isso, eu fico à disposição aí para a gente continuar conversando. E eu estou muito feliz de ter participado. Obrigada. Bom, gente, eu agradeço. A Ana estava me esperando, achei. Eu agradeço demais aí o convite. Eu acho que essas oportunidades, eu sempre falo, né, que a gente sempre Anvisa, o pessoal morre de medo, né? Fala que é a polícia, que está chegando, inspeção, chora. Então, assim, acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Eu sempre que posso, mesmo às vezes tendo alguns problemas, eu tento atender o máximo, porque eu acho que a gente tem que conversar, né? Tem que abrir nossas portas, as portas da agência são abertas, né? A gente tem ferramentas aí para essas, né, para conversas que eu acho que tem que vir desde o início do desenvolvimento, né? Então, assim, acho que a Anvisa tem cada vez mais melhorado, a pandemia ajudou muito, né? A gente realmente também teve que como a Júlia falou, né? A Anvisa foi extremamente visada, né, na pandemia, e ela foi desafiada a melhorar, né? E eu acredito que foi, né, a gente pensando, um momento realmente muito trágico, mas que no final a gente conseguiu, né, fazer o melhor possível, e acho que a gente se transformou aí nesse processo, né? Então, acho que é super importante
poder trocar aí com vocês e realmente nos colocar aí à disposição para uma discussão aberta, porque a gente tem que estar muito próximo de vocês mesmo, né? Acho que a gente tem que trabalhar junto. Muito legal, Renata, muito legal, Júlia, muito obrigada, Luciano, mais uma vez, um prazer estar junto. E eu acho que a gente fala muito aqui, o Luciano, ele tem esse poder, né? Essa qualidade de tornar possível, né, as coisas, tornar possível um congresso desse, que eu acho que quem não está participando está perdendo, cada ano que passa está melhorando, desde a organização, parabéns a todos os organizadores, as ideias, a tudo que vocês estão propondo. E o Luciano, acho que desmistifica mesmo, ele tira o medo, ele encoraja, eu vejo isso dele com os alunos, né? Ele vem e traz a Júlia aqui para participar da mesa redonda, Júlia Haas, ela sempre se expôs muito bem, fala muito bem, busca, eu participei da banca dela, então eu acho excelente mesmo. E os alunos, né? Esse negócio de falar, de buscar o conhecimento. E a Renata agora, também quando ela falou, não, um monte de gente chega lá para participar do parlatório, a gente começa a falar das coisas, a pessoa começa até a ficar, nossa, não fiz, mas eu não tô com medo, eu vou bater na porta, eu acho que é isso, a gente está falando de perder o medo, de ir buscar, porque o não a gente já tem. E na ciência é isso. Obrigada. A gente que agradece, Ana, Renata, Júlia, a gente sempre usa uma expressão aqui, que quando a gente inicia um projeto como é o CDNB, ele se torna um projeto de vida, sabe? E às vezes isso transcende a vida de um indivíduo, que é o caso do nosso evento, que hoje vai para muito além de apenas aquilo que estava na ideia ou na cabeça de um pequeno grupo de pessoas, mas sim acaba expandido para um cenário não apenas nacional, mas internacional. E isso reflete muito, né, no que vocês trouxeram aqui hoje. A gente agradeço em nome de cada um dos nossos participantes, agradeço a Daniela que esteve aqui conosco, oferecendo todo o suporte, trazendo as mensagens para que a gente tivesse essa discussão, e fico muito feliz de termos tido essa noite, ou parte de noite, tendo esse debate tão construtivo. Muito obrigado a cada uma de vocês, obrigado a cada um dos que aqui ainda estão conosco, e são muitos, acreditem, para um horário como já estamos perto das 9 horas, então a gente fica muito feliz de saber do interesse que todo mundo tem despertado, né, pelo conhecimento, pelo saber, pelo entender como proceder em cada situação. Gratidão eterna a todas vocês, e a gente fica à disposição do lado de cá, vocês já sabem disso desde sempre, para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.